Bom, alunos, então vamos realizar aí a leitura das atividades da página 23 e 24, tá bom? Aqui nessa página 23, vocês irão completar esse quadro. Vocês irão completar com as modalidades utilizadas na ginástica artística, na ginástica rítmica e na ginástica para todos. E depois colocar os aparelhos utilizados nessas ginásticas, ok? Bom, aqui vocês estudaram, né? Vocês estudaram no sexto ano, vocês estudaram também aqui no início, né? No primeiro bimestre, sobre ginástica artística, e vimos que a modalidade aqui, ela vai estar se referindo à categoria, se é para homens ou mulheres, certo? Então, a ginástica artística, a gente sabe que pode ser realizada tanto por homens quanto por mulheres, certo? Já a ginástica rítmica, ela é um estilo mais para as mulheres. A gente sabe que tem aí alguns assuntos polêmicos envolvendo isto, mas conforme a confederação, ela é utilizada mais, né, ela é denominada mais para as mulheres. Já a ginástica para todos, o próprio nome já diz, é para todos, certo? Aqui, quais os aparelhos utilizados na ginástica artística? Bom, vocês podem falar barra fixa, barras paralelas, cavalo com alças, o solo, mesa de salto, argolas, trave de equilíbrio, paralelas assimétricas, ixi, tem um monte. E vocês podem escolher algumas para colocarem aqui. Na ginástica rítmica, né? Quais são os aparelhos utilizados que a gente estudou hoje? É a bola, corda, massas, arcos, né? Fita. Você vai colocar aqui. Quais são os aparelhos utilizados na ginástica para todos? Bom, a gente pode usar qualquer tipo de aparelho, né? Qualquer tipo de aparelho, tanto aqueles utilizados na academia, né, nas academias, quanto o que a gente escolher mesmo para utilizar. A gente utiliza aí a bola, a gente pode utilizar a corda, a gente utiliza a bicicleta, a gente utiliza diversos outros aparelhos, certo? Então, agora vamos realizar a leitura da página 24. Na página 24, o número 1 diz o seguinte: leia o capítulo 4 e preencha o quadro com as informações sobre ginástica rítmica. Esse daqui você vai completar aqui esse quadro conforme as características desses cinco aparelhos aqui que a gente falou. Até na videoaula te explicou um por um falando as características deles. Se você quiser voltar no seu livro e olhar as características deles, tudo bem, mas na videoaula que a tia gravou aí, eu falei sobre cada um, falei sobre as características, metragem, os movimentos utilizados, e aí vocês irão escrever aqui na frente um pouquinho, descrever um pouquinho de cada um desses aparelhos utilizados na ginástica rítmica. Tudo bem? A número 2 diz o seguinte: sobre a ginástica rítmica, responda às questões. Quando surgiu a ginástica rítmica e quais são os nomes que ela já teve? A tia também falou sobre isso, quando ela surgiu, onde ela surgiu, né? E falamos também dos nomes que a ginástica rítmica levou ao longo dos anos aí. Na letra B. As competições oficiais de ginástica rítmica são exclusivamente femininas. Por que ainda não existem competições masculinas reconhecidas pela Federação Internacional de Ginástica? Lembra que a federação alega, né, que não é mais, vamos supor, são competições mais femininas porque não tem tantos países assim para competir. Lembra o que eu falei na videoaula? Vai ajudar vocês a responder essa daqui. Ou senão vocês podem voltar lá no texto e elaborar melhor aqui essa resposta. A letra C. A ginástica rítmica é uma prática corporal que pode ser praticada pelos homens? Justifique sua resposta. E aí? Poder, ela pode, né? Ninguém proíbe ninguém de fazer. Mas aqui no Brasil mesmo, ela ainda não é reconhecida como uma prática masculina, né? A letra D. Qual é a relação entre a prática da ginástica artística, o crescimento e a saúde das atletas? E aí?
qual que é a relação, né? Aí vocês irão ler aí, né? E falar sobre essa relação. Bom, a gente sabe, né, que eu falei até no videoaula que tá, né, nos assuntos lá que são a parte negativa, que essas ginastas, né, tanto da ginasta da artística quanto a rítmica, elas não se alimentam muito bem. Isso prejudica a saúde. Naquela videoaula te explicou tudinho, né? Como aí o desenvolvimento hormonal é prejudicado, isso altera aí a questão do crescimento. Por isso que a maioria delas são pequenas, né? A letra E. O treinamento precoce e a exigência do alto rendimento podem causar efeitos na saúde das atletas. Em educação física, qual é o objetivo das aulas de ginástica? Quais são as diferenças em relação ao treinamento? Bom, numa aula de educação física, tudo é mais leve, né? E o objetivo é fazer com que o nosso corpo se desenvolva cada dia mais e que a gente busque aí a flexibilidade, né, a elasticidade do nosso corpo, que a gente desenvolva aí agilidade, resistência física, entre outras. Porém, né, a diferença dos treinamentos é bem grande, porque não existe uma exigência tão grande assim. A gente faz os exercícios de acordo com a capacidade de cada um, né? E de acordo com o nível de cada um e os limites de cada um também, né? Na letra F, quais são os aparelhos da ginástica rítmica? Quais são os aparelhos da ginástica rítmica? A gente acabou de falar, né? Os aparelhos utilizados são o quê? A bola, o arco, né? E você vai citar todos aí. Na letra G, como são as disputas, as provas de ginástica rítmica? Aí vocês vão ler, né? Para vocês saberem como são as disputas, né? Lá na página 19, né? Tem falando sobre as disputas, né? E na página 23 também tem falando, vocês irão ler lá para vocês responderem. Mas as disputas, né? Elas podem ser tanto em equipes quanto individuais, e a gente viu que elas são penalizadas se caso elas deixarem o aparelho cair, né? De maneira ali que o árbitro vai ver que elas deixou cair porque elas não conseguiram pegar. Mas faz a leitura lá dos textos para vocês responderem essa questão aqui, ou vocês podem elaborar somente com a explicação que a tia deu aqui, tá bom? Então, até a próxima aula, alunos!